Sejam bem-vindos a mais um Tech Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Eu sou a Raíssa Lomonte e já te faço um convite. Siga a gente lá nas nossas redes sociais, no @AgroMaisTV. Você vai ficar por dentro das últimas notícias do agronegócio e também da nossa programação. Uma avaliação de dados de safra na Ucrânia mostra a redução de 40% nas plantações de milho e girassol em zonas de guerra. Uma nova tecnologia baseada em imagens de satélite aprimora a agricultura de precisão, aumenta a sustentabilidade e fornece informações que ajudam os agricultores a aumentarem os rendimentos e os governos a evitarem problemas de segurança alimentar. Vamos entender melhor como a tecnologia pode ajudar nesse cenário com o nosso entrevistado, o Marcelo Ramos, já está conectado. Ele é gerente da OneSoil Brasil. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Muito obrigado pela possibilidade de apresentar a nossa tecnologia. Maravilha! E antes de apresentar a tecnologia, Marcelo, conta pra gente aí um pouquinho da história da empresa. Eu sei que tem atuação em diversos países, né? Como foi a chegada e a atuação aqui no Brasil. Apresenta para quem ainda não conhece, por favor. Muito bem. A OneSoil, ela inicialmente teve o início das atividades com um grupo de jovens na região da Bielorrússia, Minsk especificamente, onde atualmente temos ali o conflito. Esses meninos desenvolveram essa tecnologia usando imagens de satélite e logo em seguida foram investidos por um fundo suíço. Então, atualmente, a empresa ela pertence ao leste europeu com investimentos suíços. Veio num momento bem complicado, né? A gente tem observado aí os desdobramentos da guerra na Ucrânia. Agora, conta pra gente, então, que serviços a plataforma oferece para os agricultores e também como isso pode ajudar nesse contexto complicado que a gente está vivendo, Marcelo? Positivo. Muito bem. A solução está espalhada pelo mundo, praticamente cobrindo 600 milhões de hectares. No Brasil, ela tem atuação em toda a nossa área de produção, envolvendo aproximadamente 65 a 70 milhões de toneladas, levando em consideração todas as culturas de cereais, inclusive cana-de-açúcar. É muito interessante que, embora essa tecnologia era disponível em outros países, ela é extremamente aplicável no Brasil, porque todos, sem nenhuma exceção no mundo, o fazendeiro tem um objetivo de ter uma visualização de como será a produtividade e a produção em todas as regiões. Então, essa ferramenta nos permite não só comparar informações da sua propriedade, como informações da sua região, por país e também uma avaliação correspondente no mundo global. Então, por exemplo, especificamente a Ucrânia, nós vamos estar falando de alguma coisa em termos de 15% da produção mundial de milho. Como isso impacta o Brasil e como é que está essa evolução propriamente dita? Tá certo. E como é que está sendo a adesão aí, né, ao redor do mundo, especialmente aqui no Brasil? Como é que a gente está aí na comparação com os outros países? Olha, sem nenhum alarde, praticamente nós temos 85 mil usuários já utilizando a plataforma. É uma plataforma que nós trabalhamos de forma grátis, ou seja, o usuário ele se loga, procura dentro do seu sistema de telefonia uma opção e busca lá, digita a informação OneSoil Scouting, desce e o produtor passa a usar essa solução gratuitamente. Essa é uma das soluções que a OneSoil oferece. Tem muitos colegas nossos já dando um excelente feedback. Eu convido a todos os produtores que tenham interesse ou curiosidade de conhecer essa solução, serão bem-vindos. Nós temos, além desta pequena solução funcionando para os produtores de forma geral, nós temos outras soluções que aí sim envolvem integradores, como por exemplo indústria de máquinas, integradores como empresas químicas que usam uma solução adicional a essa que visa principalmente trabalhar com a parte de agricultura de precisão, ajudando o produtor a reduzir as suas aplicações, reduzir a quantidade de sementes em campo, buscando o máximo de otimização de produção. Ou seja, não dá atualmente para você não administrar seus custos de produção. Nós vamos ter uma safra agora no Brasil extremamente volumosa, mas os produtores que não
prestarem muita atenção nas suas margens, ou seja, o quanto vai sobrar de dinheiro no seu bolso, vai ficar muito difícil ele administrar os próximos investimentos futuros. Então, essas ferramentas têm essas características, né? Auxiliar o produtor, no primeiro momento, monitorando praticamente a cada 5 dias com informações de satélites e também analisando o seu custo de produção daquilo que ele está investindo no campo. E, basicamente, são essas informações que o produtor... Agora, para os grandes grupos, a gente já trabalha com informações analíticas, que são informações essas que nós trabalhamos principalmente na Ucrânia, que são informações do tipo, em relação às áreas que foram plantadas na safra anterior, elas vão ter um aumento ou uma redução de área plantada, como é que está o posicionamento. E essas informações são estratégicas para algumas trades, são importantes para empresas que durante a safra queiram fazer um plano ou um processo de promoção que incentive ou auxilie o produtor a reduzir os seus custos. Tá certo, a gente está vendo aí algumas imagens, então esse monitoramento remoto que o produtor pode fazer, o produtor não tem custo em aderir a essa tecnologia e aí onde ele estiver, ele vai poder receber essas informações aí periódicas, como você falou, né, dentro de alguns dias, é isso? A produção, ela está dentro de um celular como esse, ou ela está dentro de uma plataforma através de um acesso, por exemplo, a um PC, um desktop, né, ou um computador de mão. Dependendo vamos pensar assim, na idade do profissional, quando ele enxerga muito bem, ele usa o celular, isso facilita bastante, né, a vida do dia a dia do produtor rural. Agora, pessoas que têm, como temos no mundo inteiro, produtores acima de 50 anos, ele vai se familiarizar mais com os computadores de mão, os computadores que ele tenha uma tela com maior visibilidade, isso auxilia muito. A importância é do produtor detectar rapidamente, né, os problemas de campo, que é uma das propostas aí do aplicativo de vocês, né? Acho que tempo acaba sendo dinheiro, né? Então, quanto antes ele tiver ciência de algum problema, mais rápido ele corrige e, logicamente, menos custo ele vai ter, né, Marcelo? Olha, às vezes não é apenas o custo para remediar, mas o custo para antecipar alguns tipos de movimento, né? Então, por exemplo, vamos analisar o ponto de vista de doença. Quando a gente tratar com soja, milho, a gente tem uma capacidade de reação entre 7 a 10 dias. Mas quando a gente trata com culturas tipo batata, nós temos uma necessidade de reação de 2 a 3 dias. Então, ter essa agilidade em função da cultura é muito importante. É muito importante. Tá certo. Outra informação interessante sobre essa parte de monitoramento. Eu posso comparar também o que está acontecendo em relação às safras anteriores. Então, eu posso tomar ações. Se eu estou acompanhando dados climáticos e eu observo e eu vou entrar numa fase de veranículo, eu posso entrar com o que nós chamamos de irrigação de emergência, que são utilizar veículos. Eles se deslocam até aquela área de produção e fazem essa irrigação de salvamento, que antecede aquela situação em que não tem ponta. A planta entrou numa fase de murcha permanente e nós não temos mais como recuperar aquela cultura. Tá certo, Marcelo. E a gente tem também a questão, como eu falei lá no início, da segurança alimentar. Como a plataforma pode ajudar em relação a isso, né, nos países aí em que vocês oferecem essas soluções? Perfeito. Vamos pegar o caso em que nós estamos, nesse exato momento, monitorando na Ucrânia. Então, existem 2 momentos, né? Eu tenho que analisar a cultura de inverno e analisar a cultura de verão. Assim como nós, no Brasil, temos a nossa safra e a nossa safrinha. São condições extremamente distintas. No nosso caso, o verão, muita água, o inverno, praticamente pouca água. No caso deles, é um pouco diferente, né? Eles têm um momento em que vocês têm um frio excessivo e tem um momento que tem um frio menos excessivo. Então, o que nós fizemos foi fazer uma análise de como estava a produção naquele país, levando em consideração os seguintes parâmetros. Os locais ou as regiões em que estavam acontecendo o conflito militar, e isso, de alguma forma, muda o dia a dia do produtor,
e regiões que não estavam tendo tantos conflitos, estavam tendo alguma desorganização na estrutura social, né? Mas não estavam tendo as suas limitações, ou as pessoas não tinham tanto medo de sair à rua para receber alguma alvejada de tiro ou alguma coisa assim. Nós estamos falando, se vocês observarem a Ucrânia, mais próximo da Rússia em relação ao leste e mais próximo da Polônia em relação ao oeste. Então, o que nós identificamos é que, em relação às culturas de cereais, não houve nenhuma modificação significativa. Muito pelo contrário, houve um incremento de aproximadamente 3%. Agora, nas regiões em que nós estamos falando já nas culturas de verão, principalmente milho e girassol, essa sim, já teve bastante impacto. Aí, mais uma vez, aonde teve o conflito propriamente dito, houve um decréscimo médio de 15%. Em comparação com a outra área que não houve o conflito, mesmo assim houve um incremento de 3%. Então, é muito significativo observar estas informações. E a gente não observa isso sob o ponto de vista de região apenas. A gente entra no detalhe do campo, exatamente onde foi plantado, analisando campo a campo. Então, são milhões de informações que são analisadas simultaneamente com o objetivo de identificar o que acontece naquela propriedade, naquele talhão específico dentro da propriedade. Isso a gente comparou, porque a gente tem históricos anteriores, nos últimos 5 anos, e dá para ter uma boa e clara visão entre as partes. A informação acho que é primordial para o produtor tomar a decisão dele. Você falou aí também a questão de economizar nos insumos. Esse é muito o papel da agricultura de precisão, né, que também tem essa pegada de sustentabilidade, né, de deixar de utilizar aqueles produtos, né, em excesso, ou seja, o produtor vai utilizar exatamente o que ele precisa, né? Aí é bom para a renda da família e também bom para o meio ambiente, né? Tem muito essa questão também. Raíza, o produtor, de forma geral, ele não tem controle sobre o preço. Ele só tem controle sobre o que ele gasta, o que ele investe, as despesas que ele põe no campo. Para ele ligar uma máquina e mandar isso para o campo, ele pensou muito, ele analisou muito, principalmente sobre o ponto de vista fitossanitário. Então, ou seja, nenhum produtor ele gosta de rasgar dinheiro. E o que nós estamos fazendo é ainda otimizando isso. Então, quando ele vai para campo e ele precisa aplicar, nós estamos mostrando onde é realmente necessário. Como você falou, a agricultura de precisão, nós estamos entrando num nicho em que a gente vai cada vez mais melhorar como o produtor investe ou deixa de gastar ou aplica com mais eficiência um determinado insumo. Os insumos, de forma geral, nessa safra aumentaram demais, né? Chegando a dobrar, triplicar. Nós estamos falando em relação aos fertilizantes, nós estamos falando em relação aos químicos. Então, esta subida faz com que as margens fiquem muito apertadas. A única forma do produtor racionalizar isso é aderindo o que nós chamamos de agricultura de precisão. Porém, a agricultura de precisão, ela pressupõe-se também um investimento em maquinário, que é compatível com esses tipos de tecnologia. Esse é um investimento que está sendo implementado não só no Brasil como no mundo, incrementalmente. Ou seja, aos poucos, os produtores, principalmente os médios e grandes, já têm uma percepção muito clara, às vezes falta investimento, e o produtor pequeno vai perceber isso e, se ele quiser sobreviver nesse mercado extremamente competitivo, é uma necessidade que vai se avançar nos próximos 5, 10 anos. Os equipamentos, de forma geral, estão ficando com preços extremamente competitivos e permite nós utilizarmos essas tecnologias que eu estou apresentando para vocês agora no presente momento. Marcelo, é engraçado porque essas soluções que antigamente nem se pensava em tanta tecnologia estão muito democráticas e até de graça, né? O aplicativo aí de vocês oferece essas informações gratuitamente, então o produtor não tem nem aquela questão, o investimento que eu vou fazer muito alto, tá ali de graça para ele, né? Então a tecnologia também democratizou o acesso às informações, né? Positivo. Além de ter democratizado, uma das buscas principais de todas as startups no qual eu represento é fazer com que essa aplicação seja fácil uso. O produtor não tem tempo para ficar inventando como vai usar uma aplicação. A aplicação ele tem que ser instalada, ele tem que ser prática. O produtor tem que se sentir confortável na informação, com credibilidade, com confiança e,
principalmente não gastar o tempo dele com tecnologia. Às vezes a gente gasta, é muito comum principalmente, os jovens não sabem o que fazem com aquela informação porque eles não detêm o conhecimento de campo. E as pessoas que têm o conhecimento de campo, às vezes têm muita dificuldade com tecnologia. O que nós fizemos é a junção disso. São as boas práticas das pessoas experientes, pela experiência dos farmacêuticos, a experiência dos fazendeiros no mundo inteiro, com a facilidade de uso da tecnologia à sua mão. Essa é a proposta da OneSoil, não só para o mundo, especificamente para o Brasil. No futuro, vocês pensam em ampliar para outras áreas do agronegócio? Quais são os projetos aí da empresa no médio e longo prazo? Olha, eu acho que uma das coisas que é super importante, antes de pensar em crescer, é importante estabilizar. Nós estamos numa fase de estabilização da agricultura e eu vou chamar a atenção a estabilização da agricultura regional. Tudo que afeta o Brasil, afeta o Paraguai, afeta a Bolívia, afeta a Argentina. Nesse momento, a gente vive esse entendimento desse agrupamento de países aqui que são super importantes. Nós somos muito importantes para a agricultura e a economia mundial. Então, ter muito claro e expandir o nosso negócio, principalmente na América Latina, é o nosso propósito como empresa. Em relação a novos produtos, sim, nós temos diversos produtos que pretendemos implementar nos próximos anos. Mas eu gostaria de lembrar uma mensagem muito clara, que é uma mensagem que a gente aprende com o produtor. Vamos dar passos pequenos, mas vamos vencer sempre nesses passos para que a gente possa consolidar um conhecimento. São muitas variáveis a área agrícola. É o clima, é o tipo de semente, a qualidade da semente, é o equipamento, é o manuseio. Então, isso que nós estamos fazendo vai permitir com que o produtor aprenda no processo. A gente dá um recurso que permite ele fazer uma reflexão entre gerações, as que estão entrando e as que já estão no campo, com essas informações planejarem as próximas. Nosso produtor é muito eficiente quando ele tem disponíveis os recursos necessários. Isso aí, Marcelo. Olha, muito obrigada pela sua participação. Eu vou deixar você passar uma mensagem para os nossos telespectadores e também o contato da empresa, para quem quiser saber mais. Muito bem. Primeiro, eu agradeço a oportunidade. Esses tipos de tecnologia estão vindo para o Brasil com muita força. Nós acreditamos que toda tecnologia que seja fácil uso e que permita o produtor aumentar que seja 1 saco por hectare, vai transformar a vida de muitas pessoas no mundo, porque nós temos a necessidade de produzir muitos alimentos para essa população que não para de crescer. Com relação aos contatos, meu nome é Marcelo Ramos, o nosso site é onesoil.ai, trabalhamos com as principais línguas no mundo, então se tiver alguns colegas da Argentina falando espanhol, ou se tiver brasileiros ou mesmo americanos, alemães, russos, a nossa aplicação é multilíngua. E o nosso contato, basicamente, é através do telefone 11 970 40 6088 ou diretamente pelo meu e-mail m.ramos@onesoil.ai, de inteligência artificial. É onde nós temos o nosso foco. Utilizamos a inteligência artificial para o campo, para a agricultura. Tá certo, Marcelo. Muito obrigada pela sua participação e depois traga novidades para a gente. Um prazer meu. Até mais. E agora a gente vai falar do Renagro, o Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas, que foi tema de uma palestra promovida pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, lá na Expo Inter 2022. Vamos conferir então mais informações sobre esse assunto. Hoje, se você quiser transitar em via pública com as regras atuais, você tem que registrar no Detran, né? Tem que emplacar, fazer todo aquele processo de licenciamento e emplacamento. Né? E aí, com o IDEAGRO, isso vai mudar um pouquinho, porque aí o produtor rural vai poder fazer o registro pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através do nosso sistema, o IDEAGRO. E aí esse sistema ele não exige nenhum tipo de licenciamento, emplacamento, e o registro é completamente gratuito. Então, além de poder transitar com o veículo, desde que ele tenha, né, as dimensões adequadas e os itens de segurança, o nosso sistema tem uma vinculação com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, onde o produtor rural que tem, por exemplo, um trator furtado, através do nosso aplicativo, ele consegue fazer a notificação de furto e isso já vai direto para as forças de segurança pública. Né? Então é mais fácil de recuperar esse equipamento. E também o produtor rural, que de repente está comprando um trator usado e que não tem condição de saber qual é a origem daquele trator,
ele, através da consulta do nosso sistema, ele consegue identificar se é um trator furtado ou não, né? São alguns dos benefícios que a gente espera que venha daqui para frente com o Ideagro. O registro não é obrigatório para todos, ele é obrigatório para quem vai transitar em via pública. Então, se você vai pegar seu trator, vai se deslocar para um centro urbano, vai transitar com o trator pela rodovia para ir uma outra propriedade, esse trator tem que ser registrado, né? Se você só tem um trator e não tem a intenção de transitar em via pública, não tem a obrigatoriedade de registro, mas é possível também fazer o registro na nossa plataforma. Bom, o registro ele é bem simples, o produtor baixa o aplicativo no seu celular, ele faz um cadastro, né, um cadastro simplificado com o nome, CPF, e-mail e um documento, uma foto do documento dele. E se ele tem um trator de 2016 para cá, ele entra em contato com a concessionária do trator que ele tem para solicitar o registro. A concessionária confirmando, ele leva o trator até a concessionária para fazer a verificação dos itens de segurança, os itens obrigatórios de segurança, as dimensões do trator. E lá mesmo ele faz o registro e já sai com o documento direto no aplicativo dele. A gente segue falando dessa edição da Expo Inter, realizada lá em Esteio, no Rio Grande do Sul, que conta com 155 expositores de máquinas agrícolas que atendem do pequeno ao grande produtor. Colheitadeiras, tratores e todo tipo e tamanho de máquinas agrícolas atraem os olhares do público da Expo Inter, seja por curiosidade ou pelo interesse nas evoluções em termos de tecnologia, como é o caso deste agricultor familiar que há anos visita a feira. É sempre a gente sempre vem aqui para colher alguma novidade que surge, que a gente não está a par, né? Então a gente vem porque a gente depende hoje a gente depende da máquina, né? Em termos de economia, em todos os sentidos de produção, depende de um equipamento mais sofisticado, né? Neste ano, a Expo Inter conta com 155 expositores de máquinas que apresentam suas inovações para o setor, como esta linha de tratores, que além de atender às necessidades da agricultura, ela também é focada no manejo da pecuária de corte e de leite. São tratores que vêm com uma transmissão 12x12 e com sistema de super reduzido, que nós chamamos de creeper. O sistema super reduzido na transmissão é muito importante para essa atividade pecuária, porque para o corte de pasto, né, para fazer silagem de cana, eu preciso andar, né, trafegar, trabalhar ali com uma velocidade muito reduzida. E esses tratores têm isso standard na configuração. E além disso, uma cabine original de fábrica que dá todo o conforto operacional. A opção por 3 velocidades de tomada de força entrega uma velocidade para cada necessidade de trabalho, que na pecuária isso também tem grandes ganhos. Já este trator que está sendo lançado na feira é voltado para a fruticultura e principalmente para a cultura da uva, muito presente aqui no Rio Grande do Sul. É um modelo que a gente trouxe e desenvolveu direto para a fruticultura. Então ele tem alguns diferenciais. Tá? Que é justamente as dimensões desse trator. O mercado já vinha pedindo, né, um produto que entrasse nas parreiras de uva, nas fruticulturas e que atendesse o mercado, né, com dimensões que não estragasse seus produtos. E aqui nós trouxemos os 1160, tá? Um produto altamente moderno, tá? Com um reversor de velocidade, um câmbio de 24x24, um hidráulico com 1.200 kg de levante. Então é um produto que vem atender toda a necessidade desse mercado de fruticultura, né? No caso de uva, toda essa linha aí. Peço a todos que venham visitar e conhecer o nosso produto. E o nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. E não se esqueça de seguir a gente lá nas redes sociais, no @AgroMaisTV. Aproveite também e mande um WhatsApp pra gente. O número vai aparecer aí na sua tela. É o DDD 11 93700 7883. Manda uma mensagem para nossa equipe. Mais uma vez, obrigada e até amanhã. Tchau!